Bom dia, boa tarde, boa noite. Senhores ouvintes e espectadores do Tauromaquia Viva, é um gosto, é um prazer e um gosto enorme receber-vos novamente no nosso programa. Hoje damos início a um programa especial dedicado às mais belas expressões das culturas taurinas portuguesas. Como sabem, eu sou Orlando Gomes e terei a honra de conduzir esta conversa, esta pequena tertúlia entre amigos, direi assim, em que será mais uma vez dedicada a esta arte com um cavaleiro, com um apoderado e com um banderilheiro. Um dos nossos convidados é Rui Salvador, dispensa apresentações, cavaleiro tauromáquico, arquiteto também de profissão, que está connosco mais uma vez neste programa. A primeira vez foi um programa que foi também gravado com poucos minutos, foi dos primeiros programas que nós fizemos e é uma honra tê-lo cá novamente. Temos também aqui connosco o senhor... Peço desculpa. O senhor José Carlos Amorim. José Carlos Amorim, que foi companheiro de toda a vida apoderado de Rui Salvador. Claro que começou com outros, mas a parte final da sua carreira como apoderado foi sempre aqui com o senhor cavaleiro Rui Salvador. Connosco também João Pedro Silva, o nosso João Pedro III, o açoriano, que vai falar não só da sua ligação com o cavaleiro que acabou a temporada do ano passado, Rui Salvador, mas também da sua relação com a Ilha Terceira e com aquilo que tem feito. É um gosto. Obrigado aos três por terem aceito este convite. E ao longo destes 50 minutos vamos mergulhar, digamos assim, em memórias, emoções, decisões e olhares para o futuro dos três. Muito obrigado aos três por terem aceito. Eu começaria aqui pelo Rui Salvador. Rui, esta paixão pelos cavalos e pelo toureio, como é que começou, quando é que começou e recorda-se do exato momento em que queria ser cavaleiro tauromáquico? Muito boa tarde, boa noite, eu não sei bem em que horas é que o programa vai dar, mas a verdade é que começou de muita tenra idade. Em casa sempre houve cavalos, minha família sempre teve cavalos em casa e a paixão grande foi inicialmente pelo cavalo, como é normal, e entretanto foram-se travando variedíssimas amizades no mundo taurino, até porque os cavaleiros passam a vida à procura de cavalos e naturalmente começaram a aparecer na casa dos meus pais. E daí até haver uma paixão imensa por isto, mas isto começou, eu lembro de pequenino andar a furar os móveis todos lá em casa com as agulhas de tricô da minha mãe. Eu penso que isso é aquilo que todas as crianças fazem quando começam a ter alguma ilusão em relação a esta atividade. E a partir daí é um salto imenso e acaba por dar origem àquilo que foi uma carreira de quase 50 anos, de dedicação absoluta e de uma paixão enorme. E de início, quando foi a sua estreia como cavaleiro amador, ainda era uma tenra idade, ainda era quase Sim. criança, o que é que sentiu naquela primeira aparição pública? Há uma expectativa imensa. Eu era uma criança, tinha 11 anos e era na altura amparado e ajudado declaradamente, não só pelo meu pai, que foi o grande incentivador, e toda a minha família que me apoiou, mas o Gustavo Zenkel na altura foi um pilar importantíssimo, não só pela amizade que tinha por todos nós e pela nossa casa, mas acima de tudo pelos primeiros ensinamentos que teve a amabilidade de me dar. Foi um processo longo, isto é uma coisa que se vai bebendo, que se vai colhendo bocadinhos aqui e ali, numa imensidão de experiências que se vão travando no dia-a-dia, especialmente no início há muita coisa a aprender, muita coisa. Ainda hoje aprendo, naturalmente. Claro. Isto é o tipo de atividade que estamos em contínua evolução porque o cavalo é realmente um animal extraordinário, e depois o conhecimento do touro, que é uma coisa que se adquire com o tempo. É impossível. Naturalmente, algumas pessoas têm mais maturidade do que outras, claro. Conseguem assimilar o conhecimento do touro e do cavalo e conjugá-lo dentro da praça, que é outro problema, porque são muitos sentidos em simultâneo. E a verdade é que houve várias pessoas no início que me ajudaram imensamente, o Gustavo, o Mestre Batista, o Zé Cortes,
entre muitos outros, mas foram claramente as primeiras pessoas que me foram dando a base do toureio, entre vários sentidos, e de várias características únicas que esses toureiros também tinham, sempre ladeado pelo meu pai, claro, que foi a pessoa que me amparou desde sempre e que me incentivou desde sempre. Eu próprio, aliás, tinha muito medo de quando perdesse o meu pai, do que poderia vir a acontecer, mas a verdade é que tive a infelicidade de perder o meu pai há 20 e poucos anos e consegui ter as bases necessárias. Aliás, perdi em simultâneo o meu pai e 2 dos melhores cavalos que tive na minha vida no mesmo ano. Foi uma fase complicada para conseguir apanhar o comboio, mas exatamente porque eu me tinha dado todas essas bases, consegui superar todos os obstáculos e metas que foram surgindo, com a ajuda clara do Amorim, porque foi o grande pilar ao meu lado e da minha família, naturalmente, mas foi realmente o Amorim que me deu um apoio extraordinário, porque isto, psicologicamente, vamos tendo ao longo de uma carreira de quase 50 anos, muitos altos e baixos. Isto sucede-se porque vamos perdendo cavalos, vamos tendo fases em que os touros não são tão bons como gostaríamos. São coisas, são momentos que sucedem. Momentos em que aparecem um ator que aperta mais do que poderia apertar numa fase em que estávamos mais bem montados. Acontecem sempre. O problema mesmo é conseguir, ao longo de uma carreira, manter uma personalidade, um estilo, determinada característica e um determinado nível para ser considerado primeira figura. Isso é muito difícil e foi aquilo que eu toda a vida tentei fazer enquanto andei aqui dentro. O Sr. José Carlos Amorim foi apoderado de 34 anos, se não estou em erro, do Rui Salvador. 34 anos, não foi? Eu queria cumprimentar os seus ouvintes, os seus espectadores. Permita-me que lhe faça uma correção. Eu não fui, eu sou apoderado do Rui Salvador. Portanto, não vale a pena estarmos a escamotear a situação, porque agradeço as palavras dele, enfim, vindo dele e da família dele, não me surpreendem. E é muito fácil, ou foi muito fácil para mim lidar com a família e com o Rui Salvador durante estes 34 anos. Por respeito, pela educação, pelo toureiro, que ainda é, e portanto tornam as coisas muito mais fáceis. Foram 34 anos que passaram rapidamente, tenho saudades efetivamente desses 34 anos, por isso continuo apoderado dele até ao fim da vida. E o que é que o impressionou neste jovem cavaleiro, neste caso há 35 anos atrás, quando começou a vossa comunhão, digamos assim, como apoderado? O que é que viu neste jovem cavaleiro na altura? Era uma situação nova para mim, mas também, como ele já referiu, também incentivado pelo Gustavo Zenkel, que me disse, tem hipótese de ter aqui um toureiro porque eu nessa altura também dirigia, entre aspas, a carreira do Gustavo, e foi muito fácil, e vi nele aquilo que eu gostava, franco, leal, a gostar de arriscar, mas com cabeça e com motivo, e acima de tudo, que ainda hoje se mantém, o respeito que ele sempre teve pelos colegas e por todos os outros que começam. Eu nunca vi nenhum colega do Rui Salvador, dentro da praça, incentivar quer os novos, quer os mais antigos, a torearem, independentemente de poderem estar melhor ou pior do que ele. E isso foi muito fácil para mim assimilar o poderio também do Rui Salvador nesse aspecto moral, que é importantíssimo para mim. E diga-me uma coisa, Sr. Amorim, recorda-se da primeira corrida que apodrou o Rui? Recorda-se onde é que foi e recorda-se como é que foi? Não recordo o sítio, recordo o tremor que senti, porque efetivamente não é fácil passarmos do 0 para o 100 de um momento. A segunda foi muito fácil, também graças ao incentivo dos pais e dos familiares. Foi fácil, não senti nada de especial. Senti mais depois a meio da carreira, porque aí as responsabilidades aumentam, mas nesse momento não senti que tinha, na verdade, uma condição extraordinária, ou tinha em mãos uma condição extraordinária para aquilo que eu também gostava, que era efetivamente um toureiro bom. Rui, além de toureiro, tínhamos já falado há pouco, é arquiteto de profissão e também agricultor. Como é que conseguiu até então conciliar estas três
profissões, digamos assim, e esta dinâmica, como é que foi a dinâmica na sua vida de conciliar estas três partes? Foi, olha, continua a ser, Claro. mas sempre exerci arquitetura e continuo a exercer. Mas, paralelamente a isso, houve muitas outras coisas que fiz toda a vida, não? Muitas das quais me orgulho. Há uma das coisas relacionadas também com a tauromaquia que tenho um enorme orgulho que fiz com um colega arquiteto, foi fazer corridas de touros em Marcau. Organizámos durante 2 anos consecutivos, ainda quando Marcau estava ainda como território nacional, e foi um êxito enorme. Foi daquelas coisas que eu senti realmente um orgulho imenso de ver algo que é absolutamente, está completamente enraizado nas nossas tradições, e levar a um país onde é tudo estranho completamente. Tinha existido em 63 ou 64 uma outra iniciativa, mas completamente apoiada economicamente pelo Jogo de Macau. E nós foi uma iniciativa completamente privada, com algum apoio do Estado, é verdade, mas com um risco imenso de 80% de tudo o que fizemos, e conseguimos fazer uma coisa muito bonita. Ainda hoje fala dessa situação, portanto, repara, uma coisa que foi há 30 e tal anos. Portanto, foi realmente das coisas. De resto, faço muitas outras coisas. Eu realmente, na Quinta, para além da agricultura, temos eventos, temos neste momento um centro hípico que também nos dedicamos de corpo e alma para conseguir que ele se cimentasse de uma maneira muito saudável. E estamos absolutamente entusiasmados com uma data de projetos que estão sempre em continuidade. Aliás, que é um pouco peculiar das minhas características que fazem com que eu não consiga estar parado. E agora mais ainda, porque não é fácil deixar uma atividade tão intensa, onde tomava de mim cerca de 5, 6, 7, 8 horas por dia. São muitas horas que eu tenho para fazer outras coisas. E, portanto, agora monto pontualmente para me dar um gozo específico. E está agora a chegar-se a fase do inverno em que vamos fazer aqui umas brincadeiras com umas vaquinhas em casa, claro, mais e tal, porque há lá umas peças novas. Mas de resto, olha, é uma vida intensa, mudou muito toda a minha, até a nível familiar. Acabei por casar, ter uma mulher que amo e que se dedica claramente à minha causa, que é extraordinário. Nem toda a gente tem essa sorte. E depois tenho tido sempre o apoio contínuo da minha família, que é uma coisa que me deixa, ainda hoje dizem, quando é que voltas a historiar e tens historiar, aquelas coisas que eu nem quero ouvir falar, porque pode-me dar alguma coisa de um momento para o outro má, e tenho medo que aconteça e não quero mesmo. Quis pôr um ponto final na minha carreira com determinada qualidade e nível, que eu acho que conseguimos de alguma maneira realizar, e não quero de maneira nenhuma adulterar alguma coisa, porque a verdade é que se eu voltar a torear tinha de tentar fazê-lo com a mesma qualidade, ou com aquilo que eu gosto de fazer, ou com o nível que eu gosto de fazer. E não é fácil, portanto teria que estar outra vez a montar assiduamente, arranjar cavalos com... Quem tem a sorte de ter uns filhos que toureiam e que têm claramente os cavalos... E que vá praticando. É muito fácil agarrar com a tal maturidade e conhecimento que se arranjou ao longo da vida, agarrar nos cavalos de um filho, estou a dizer entre aspas, claro, e torear. Agora, pontualmente, agora na minha situação não vai ser fácil. Falando novamente agora, pegando nas suas palavras de há pouco, fiquei curiosa, quando essas corridas de Macau, o público aderia? Havia público só português ou havia também não, chinês em que comprava bilhete com a preocupação, aliás, de ver a tourada, de curiosidade? Sim, eram poucos milhares de portugueses, claramente, que viviam em Macau, ainda vivem alguns, mas 80% eram chineses, uma coisa impressionante. A primeira corrida não teve cheia, mas a partir daí foi, e com chuvas, e a temperatura baixou imenso, foi várias situações de menos valia que aconteceram, mas que acabaram por... E com bilhetes comprados, como era habitual nos espetáculos em Macau. Todos os eventos em Macau, com todos os grandes Madonas, o Freddie Mercury, todas as pessoas que lá iam, ninguém pagava bilhete, era tudo à bola. Isto era uma iniciativa privada, as pessoas não estavam habituadas a comprar bilhete, portanto, mais isso. Foi complicado de gerir,
Mas foi um êxito imenso. Eu ia dizer, é mais um êxito na sua carreira. Foi. Senhora Amorim, como é que se preparavam para as grandes praças? As grandes praças, o Campo Pequeno, Vila Franca, Tomar, como é que se preparavam? Era de igual maneira às outras ou havia uma preparação diferente para enfrentar estas praças quando o Rui ia torear? Não, a preparação era exatamente a mesma. O sentido de responsabilidade também. É evidente que havia sempre algo que nos brincava, não é o respeito que ele sempre teve e continua a ter pela profissão e pelos colegas, mas na verdade, se estivermos a falar no respeito que ele tinha, em todas as praças é igual. Em todas as praças ele treinava da mesma forma, montava antes das corridas da mesma forma e ia empenhado para dentro da praça, quer fosse em Freixo de Espada à Cinta, quer fosse em Angra, quer fosse em Lisboa. É evidente que quando há mais público e que a praça é mais mediática, torna-se um pouco mais complicado, há sempre um pouco de nervosismo. Mas a parte mais bonita disto tudo é que ele saía da praça da mesma forma, porque tinha a consciência de que fez o melhor que pôde e respeitou o público. E isso era importante na carreira dele. Sem dúvida. E olhando para trás, como é que definia o ponto alto da vossa carreira, dos dois? Qual foi o ponto alto? Qual foi a parte da vossa carreira enquanto cavaleiro e apedrado que disseram, olha... Mas é uma coisa que nunca falámos. Não mas falámos disso. Eu acho que o ponto alto que nós tivemos foi ter tido a maturidade suficiente para decidir que era um momento de virmos embora. E Esse, por acaso, esse sim. porque foi o momento mais difícil da minha Sem carreira, dúvida. isso assumo, e acabava por o levar comigo, que é a outra realidade. Embora eu continue a ser meu apoderado para o resto da vida, como eu... Já foi dito. Mas essa é a minha ideia. Até nisso há efetivamente aqui um carinho e um respeito enorme, porque quando ele abordou esse assunto, que já tinha abordado com a esposa e com a família, e eu concordei, como ele também concordava, quando eu lhe dizia, tens que ir torear. Nós toreámos 12 ou 13 vezes seguidas em Angra, onde ele... Eu não tenho bem presente os troféus que ganhou, mas esses 12 anos ou 13 anos seguidos eram porque ele repetidamente respeitava o público, respeitava a Angra e dava sempre o seu melhor. Novamente. Portanto, quando ele me colocou, ainda há pouco o seu colega me referiu uma corrida que foi importante para nós, foi os 3 touros que ele lidou aqui com o Vítor Mendes na corrida da Santa Casa da Misericórdia, e isso enche-nos de orgulho. Eu há pouco disse-lhe, essa situação de ele abandonar, não direi que não me custou-me no aspecto moral. Eu vou ver partir de uma praça de touros, não o toureiro que eu apodero, mas o toureiro que eu gosto de ver torear. Portanto, é difícil talvez explicar isto, mas é o que eu senti. Mas estive de acordo com ele, porque enquanto ele sentiu possibilidades e faculdades para andar da maneira que sempre andou, tudo do melhor. Quando nós, e também eu já não tinha capacidade provavelmente para o acompanhar, acho que foi uma decisão importante para nós os dois. E o mais bonito disto tudo, como há pouco referi, é que nós vimos aqui, estamos aqui em Angra, ontem tivemos a oportunidade de estar nas lajes e é muito bonito reconhecer os ganadeiros, os pastores, até o público, reconhecer o Rui Salvador e o Carlos Amorim. Isso para mim enche-me de orgulho. Portanto, esta decisão que custou ao Rui a tomar e a mim também, tem todo o meu apoio e o meu carinho, porque é assim que devemos andar. Nota-se pela vossa resposta, pela parte consensual, que realmente o respeito mútuo começou, foi e acabou da melhor maneira. É realmente bonito. Peço desculpa, não acabou. Não, quando diga a parte prática. A senhora está a tentar retirar-me aqui. Não quero pô-lo na reforma de maneira nenhuma. Eu percebo. João Pedro, como é que nasceu esta ligação ao Rui Salvador? Como é que começou a tua ligação aqui com o Rui Salvador e como é que começaste aqui na quadrilha? Boa noite a todos. A relação começou precisamente aqui em Angra, quando eu tinha 2 anos ou 3. E o meu pai, na altura, fazia parte da Comissão das Sãs e contratou o Rui Salvador. E uma bela noite de São João, eu agarrado às calças do Amorim, porque era a pessoa com quem estava connosco, ainda consigo ver as marchas, eu puxar para a camisa, e ele, chato, o rapaz, pegou em mim para meter umas cavalitas. Até hoje. Já estamos a falar em 35 anos que estamos a depois. As contínuas vezes que o Rui continua a vir cá,
tínhamos sempre uma relação já mais de amizade do que profissional, os meus pais. Depois nós sempre tínhamos também a tradição de ir em agosto, a meio de agosto tínhamos sempre a ver uma corrida do Rui a Lisboa e a corrida a Tomar, onde éramos sempre convidados pela família para ir a ver a corrida a Tomar. Quer dizer, houve sempre esta relação familiar, para assim dizer, mais que amizade familiar. E depois o ponto onde isto realmente solidificou e foi mesmo um estrondo grande para todos, foi quando um bandalheiro da casa, que era o João Silva, teve um problema de saúde e teve de se retirar. Precisamente, há coisas curiosas, precisamente no ano em que eu tirei a alternativa. Há coisas que têm o seu ciclo e que têm que ser, não é? O destino é o quê? E precisamente, eu tirei a alternativa a 28 de junho e passado 2 semanas o Rui toreava em Ados Cunhados, ao pé de Sintra. Exatamente. Agora foi. Exatamente. Em Ados Cunhados. E liga-me um Mourinho. Olha lá, filhado. Queres torear com o Salvador? E disse, pá, está a brincar comigo, a tirar a alternativa há 2 semanas, isto é de gozo, está aqui a vez para me picar, não sei o quê. Não, eu vou lá ver a corrida. Não, para torear com o Salvador. Eu torei com o Salvador. É pá, o João Silva não pode torear, mas torear tu. Pensei, pá, vou desarrascar, alguma coisa pontual. E não. Foi para ficar na codilha do Rui Salvador. Isto é um voto de confiança, isto é uma responsabilidade grande para eles. Eu era um gaiato, não é? E disse, pá, vou meter um gaiato com uma figura do torei. Assim, do pé para a mão. Tem que ter uma confiança muito grande em mim e uma amizade enorme para de certa forma, arriscar, não é? E pá, e graças a Deus, a coisa correu bem, porque lá está. O respeito que havia entre eles, havia também com o outro bandalheiro que lá estava, com o Bartisol, e a base era tão forte, a relação dentro de casa era tão forte que entrar mais um elemento não foi nada que, tipo, é uma família mais um que se senta à mesa, por assim dizer, e estamos aqui para as boas e para as más. Isso foi uma base importantíssima, porque não havia aquele distanciamento da figura do toureiro a cavalo com o bandalheiro aqui de longe, não. Puseram completamente à vontade uma relação praticamente de casa. E pá, isso foi muito, muito fácil para mim, não só para me integrar, como depois para evoluir. Sem dúvida. Rui, a Ilha Terceira tem um lugar especial no seu coração? Representa para si também alguma coisa a nível emotivo? Tem claramente. Aliás, basta perceber às vezes que tenho vindo cá depois de deixar de torear, que se percebe. A primeira vez que vim cá foi a seguir ao terremoto. Foi em 81, a seguir ao terremoto. Toreámos na Praia da Vitória e foi uma experiência magnífica. Na Praça Desmontável ainda. Na Praça vinhas para fazer uma corrida, fizemos 3 ou 4 ou 5, não me lembro sinceramente. Mas foi um êxito tal que o objetivo era angariar dinheiro para ajudar as pessoas na recuperação das casas, porque estava tudo destruído. É outra coisa que marcou imenso. O povo e a solidariedade que eu vi nessa altura foi a vez que eu mais proximidade tive de uma catástrofe, não é? Aliás, impressionava qualquer pessoa. Não. Sim. E a partir daí vi nesse ano, comecei a vir depois e comecei a vir sempre e começaram a surgir amizades imensas aqui e o carinho com que sempre fui recebido. Essa é mesmo a verdade. E na altura discutia-se muito, vai lá, não pode levar os meus cavalos porque vai não sei o quê, vão de barco ou vão disto e não sei o quê. As viagens na altura demoravam muito, eram perigosas. Sempre ouvi isso e eu sempre eu fui habituado a torear com muitos cavalos. O meu pai todos os dias me chateava a cabeça, isso lá só treinos velhos e não há aquelas coisas das pessoas mais maturidade têm, que os miúdos não têm nessa altura. E eu era obrigado a tê-la e foi isso que me fez crescer muito. Eu toreei em 226 cavalos da minha vida, é um número realmente impressionante o que faz com que eu todos os anos pusesse muito cavalos a torear. Cavalos que iam ou mesmo sem base nenhuma, ou já com alguma base, ou também tive cavalos figuras que comprei a colegas meus que já estavam a torear. Mas a verdade é que foram 80%, 90% foram postos por mim e porque alguém que eu tinha sempre em casa a ajudar-me. O que fez com que eu toreava uma média de 12 cavalos por ano, 12, 14 cavalos por ano. E que fez com que fosse a minha grande mais-valia nessa altura também para virmos aos Açores com tanta assiduidade,
assiduidade porque tinha muitos cavalos. Dava para poder pôr cavalos aqui que me garantissem o êxito e deixasse cavalos lá para que eu cheguei a vir aqui torear, voltar, torear e voltar outra vez. Porque eu vinha sempre com alguns dias de antecedência, porque tinha a preocupação de que os cavalos aqui também os tinha de montar, enquanto lá tinha alguém que os trabalhava aqui. A verdade é que tinha de haver um esquema e uma logística necessária para que ambos os lados estivessem bem. E, portanto, vinha, ia, voltava. E era importante porque a verdade é que conseguia fazê-lo com algum êxito e ficava feliz porque adorava vir aqui, adorava estar lá. Nesta fase, as São Joaninas é sempre de uma altura complicada no sentido de que ocupa um espaço imenso entre os cavalos virem e os cavalos chegarem, o que faz com que se não tivermos as costas largas, as coisas são mais complicadas de gerir, como é lógico. Estávamos aqui há pouco a falar que ainda ontem estiveram a assistir a uma corrida, a uma tourada de rua, tourada à corda. Como é que vê hoje em dia a tauromaquia, como é que encara a tauromaquia na Ilha Terceira? Acha que está diferente? A tauromaquia às vezes atravessa, neste momento infelizmente atravessa momentos às vezes menos bons, e aqui na Ilha Terceira acha que ainda se vive a tauromaquia a 100%? Eu acho que aqui, aliás, neste momento, eu acho que é o mais puro possível. Há uma exigência grande em todo o sentido e mais algum, que foi evoluindo, o conhecimento também foi evoluindo naturalmente. Eu lembro que no princípio das vezes que aqui via, as coisas não eram como hoje, de maneira nenhuma, não havia este conhecimento que há hoje em dia e que é exigido aos touros que aqui vêm, embora houvesse, a mim sempre foi exigido. Eu sempre senti que as pessoas punham responsabilidade na minha atuação, sempre. Mesmo que não pusessem, eu punha, a verdade seja dita. Mas sempre senti que as pessoas vens cá para o ano, mas tens de estar bem, e tens de ser o melhor, e tens de não sei o quê. Aquelas coisas que eu acho que é importante um toureiro que queja ser figura sentir. Portanto, entras para torear, mas entra-se para torear no sentido de que tem de triunfar, ou tem de dar tudo para triunfar. Aliás, ainda este ano eu estive aqui nas São Joaninas, vi das melhores corridas que um toureiro pode fazer com 6 touros na minha vida, porque teve a sorte de apanhar 6 touros extraordinários também. E sai uma coisa que ele vai lembrar-se para o resto da vida. Pode fazer alguma coisa semelhante, mas tão bem como aconteceu naquele dia, não é fácil. Eu fiz em toda a minha vida 4 corridas em que era o único cavaleiro, e sabem o grau de dificuldade que existe. Fiz uma coisa que gosto de me gabar, toreei sempre com 12 cavalos cada corrida. E ainda não vi ninguém fazer. Eu ia dizer, não é fácil igualar. A verdade é que eu vi o grau de exigência das pessoas, mesmo nessa corrida que foi tudo extraordinário, havia um momento em que eu pode não ter posto um ferro, estou aprumado, as pessoas já não sentiram da mesma maneira. Embora houve ali uma altura que se entregaram de corpo e alma a toda a atuação, mas eu achei magnífico, a exigência em todo o sentido, cada vez mais, e agora já não vinha aqui há uns anos. E acho que é de louvar, porque assim é que as coisas são, e tem esse grau de exigência, porque tudo vai evoluindo. E o touro é uma coisa que está em constante mutação, porque também tem a ver com a evolução que o touro tem, porque o touro é que permite ou não que se façam determinadas coisas. Eu lembro que vim aqui a alturas que os touros, que toreávamos touros só da casta portuguesa, e lembro de pôr o seu Albino a dar voltas comigo. Uma vez um touro que pus para aí 4 violinos ou uma coisa qualquer, que o touro para a direita atravessava-se uma barbaridade e para a esquerda vinha de maravilha. Eu comecei a pôr este só assim, eu pimba, vá 1, 3, 4, depois para aí 4, já nem me lembro. E a praça toda doida, e pronto, isto é... É o momento. Tem tudo a ver, não... Mas, por exemplo, não é fácil as pessoas perceberem, por exemplo, nesse dia que o touro atravessava-se todo para a direita. Cada vez que eu ia para a direita ele levava uma pancada, não é? Portanto, há que contornar e perceber as outras alternativas. Eu punha os ferros vindo e corria muito bem. Daí o cavaleiro dos ferros impossíveis. Não, e se fossem impossíveis, em relação a isso, os ferros impossíveis, foi realmente alguém que um dia se lembrou de me colocar esse nickname, digamos assim, mas a verdade é que eu gosto de que as coisas tenham empolgância, tenham emoção, sejam sentidas por quem vê. De verdade. E por quem faz, naturalmente. E o momento do ferro,
eu acho que é o culminar de tudo aquilo do labor que se tem lá dentro, de onde se coloca o touro, o que se faz enquanto o touro pode andar atrás de nós, até ao momento do auge absoluto, que é o cravar ao estribo, conseguir contornar o obstáculo imenso que é o touro, fazendo as coisas dentro da regra e com a maior emoção possível. Esse é o objetivo que qualquer um de nós terá que ter sempre. Agora, fazê-lo na prática é que é complicado. João Pedro, destes longos anos que estiveste aqui a acompanhar o Rui, qual foi o momento mais marcante que viveste aqui ao lado dele nestas últimas corridas, estes últimos anos? Qual é os momentos que destacas? Houve, logicamente, a primeira corrida fica sempre marcada por circunstâncias, mais pela surpresa que outra coisa. Mas para mim houve momentos que realmente me marcaram. O único que posso dizer que me faltou foi torear com ele aqui. Foi a minha pergunta. Foi a falha. Agora, a corrida que me marcou foi Vila Franca. A despedida. Estava presente e vi-te muito emocionado. Estou a emocionar agora, imagina na altura. Porque quem estava dentro de casa sabe as dificuldades que se passou. Porque queríamos ir embora, mas não queríamos uma ao mesmo tempo. difícil. Não queríamos ir ao mesmo tempo, mas custou muito. Custou muito, do princípio que não sabíamos se seríamos capazes. E depois chegar a Vila Franca na última corrida, e com o Mourinho e com o Rui, dizer, fogo. O que conseguimos fazer. E estava nas bancadas e emocionei-me. Todos. Emocionei-me muito na despedida. E, Rui, agora só uma pergunta. Houve algum momento em que sentiu vontade de voltar atrás na decisão e dizer, não, esta não vai ser a minha última atuação? Claro. Claro. Quando acabei de pôr o último ferro, ainda nem estava bem a perceber. Eu pus o último ferro e pronto, aquele culminar, as pessoas todas a acarinharem-me, e eu a sair e eu dizer, é mesmo o último ferro que vais pôr na tua vida. Eu a pensar mesmo, para mim não é fácil. Porque eu nas bancadas pensei isso e só dizia, oxalá que ele se arrependa. Não é fácil. E esse touro, muito especificamente, foi um touro que era complicado e que naturalmente tive a ajuda das pessoas, porque me acarinharam imenso. Mas era um touro que era preciso saber se está muito bem com ele. E aí está o fato. É uma pena nós não conseguimos adquirir este conhecimento no início da nossa carreira, porque as coisas teriam sido, com certeza, muito mais fáceis ao longo de diversos obstáculos que foram acontecendo, mas a verdade é que há um momento para tudo e quando existe uma temporada que foi feita à base da nossa maturidade e de um cavalo bom, percebe-se porque é que as coisas correm bem. Porque há realmente uma conjugação de diversos fatores que são únicos neste meio e que fazem com que as coisas aconteçam. Rui, como é que se prepara a última corrida? Como é que se prepara em casa, a nível familiar, a nível da pedrada, a nível de quadrilha? Neste caso está o João Pedro aqui a representar. Como é que se prepara a última corrida? A última corrida preparei exatamente igual a todas as outras, sou mesmo sincero. Nós, quando deparamos com uma corrida no dia seguinte, até esse momento em que podemos ter algum poder manipulador que influencia os cavalos, não é? Treinamos especificamente isto ou aquilo ou qualquer outra lacuna que possa existir no cavalo ou em nós e depois começamos a pensar. Se o touro tem esta característica, faz isto, tem aquele, ou depois vou buscar o outro que faz isto, ou que soluciona esta outra característica. Pronto, é uma altura que tudo isto começa a fluir de uma maneira clara. E que mesmo no calor do momento em que as coisas estão a quente, com alguma facilidade se consegue pensar. Porque tudo isto tem a ver com a maneira como se consegue oxigenar o cérebro. Essa é a realidade. E de conseguir transmitir todo o conhecimento que nós fomos incutindo no cavalo e fomos adquirindo ao longo da nossa vida. E o que se pretende é que corra bem. É lógico que sonhamos sempre que o setor seja bom e que facilite o trabalho, mas temos de pensar, e foi uma vez mais o que eu fiz, vou sair com este cavalo
era um touro, vou sair com este cavalo, que eu queria, de alguma maneira, até me esqueci, foi um cavalo com quem eu tive 12 anos da minha vida, é um cavalo que tem uma história imensa em minha casa, que se chama Vice-Rei, e que eu queria ter acarinhado de alguma maneira, mas pronto, quis trazê-lo porque queria-lhe fazer uma homenagem e porque era com certeza o cavalo que eu tinha mais certo, fosse qual fosse como o touro saísse no momento. E depois, tinha o meu cavalo figura que, independentemente de ter lá mais dois, sei eu que me conseguiria resolver quase todos os problemas que pudessem surgir. A partir daí é muito fácil começar a ir lá dentro, com o tal sangue frio, e procurar os objetivos que é preciso alcançar num determinado touro. E correu tudo bem, graças a Deus. Correu tudo bem. Sr. Amorim, eu ao preparar-me para esta entrevista, li algumas entrevistas antigas, de alguns anos atrás até, e há uma frase muito bonita em que há uma entrevista do Rui em que ele diz que o Sr. Amorim é a base da sua vida. Como é que lida a ouvir, depois deste tempo todo, e ainda continuar a ser o apedrado? Como é que Obrigado. vê, como é que ouve e como é que sente da boca do Rui dizer estas palavras que sempre foi a base da vida dele? É um excesso de simpatia dele, não é mais do que isso, é um excesso de simpatia dele. Mas eu queria, sem desvirtuar a pergunta, queria dizer aqui duas ou três coisas. Primeiro, porque é muito fácil na família do Rui e agora com a esposa também, nós, durante estes 34 anos, não substituímos bandalheiro nenhum porque o mandássemos embora. Foram substituídos por doença ou porque tiveram outra interpretação na vida. Essa é a primeira situação, portanto, torna fácil o estar 34 anos ao lado do Rui e da família do Rui. Depois também dizer que o João Pedro não foi para a quadrilha do Rui por ser meu afilhado de crisma ou nosso amigo. Foi porque é um bandalheiro que mereceu de nós os dois o apoio, porque acreditámos efetivamente nele e não estamos arrependidos disso até hoje. É um bom menino, não deixamos de lhe dar conselhos sempre possível, ou quase sempre, todos os dias, estamos a acompanhá-lo, mas queria também referir uma coisa que eu não posso sair daqui do estúdio sem lhe dizer. Uma das minhas mágoas, para não dizer a maior mágoa, foi não ter conseguido que o Rui se despedisse dos aficionados da Angra numa corrida de touros. Eu tenho que deixar isso sublinhado, porque custou-me, ainda hoje me custa imenso ver. E depois, nestes dias que temos passado por aqui, já por diversas vezes, ver o carinho que o público ou os aficionados ainda lhe dedicam, mais me custa a suportar isso. Eu não podia deixar de dizer isto, sinceramente. E nós aficionados, e nós todos aficionados, ficamos também com essa pena, com essa lacuna que ficou por... Fui eu que não consegui. Ficou por concretizar, mas o Rui será sempre e vai ser sempre o cavaleiro cá do coração dos terceirenses, portanto, sempre que cá vier e sempre que cá está, vai sentir-te certo do público e dos aficionados essa parte emotiva, essa parte de amor e carinho que vai sempre ter. Eu frisava há pouco, desde miúda, que sempre me lembrava das pessoas irem à bilheteira e dizerem qual é a corrida que o Sr. Rui Salvador vai torear, ou seja, não queriam comprar para o dia 21 ou 24, queriam saber, olha, quero comprar bilhete para o dia do Rui Salvador, e isso queria lhe dizer novamente aqui, para que ficasse gravado, porque realmente presenciei, e acho muito bonito. Isso é uma demonstração enorme de carinho e de afeição que as pessoas sempre tiveram por si. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, se me permite. Realmente temos, e faltou aqui uma praça ou duas que gostávamos, porque delineámos realmente os sítios onde fomos, e Angra era um sítio que gostávamos muito de ter vindo, e não conseguimos vir por diversos fatores. Mas eu gostava de referir aqui uma coisa que é muito importante. O João, nos últimos anos da minha carreira, muito especificamente nos últimos anos, porque isto, como eu disse, nós estamos em evolução contínua, e o João é um miúdo que tem dado saltos dantescos, uma coisa imensa, e com qualidade. E a verdade é que sentimos orgulhosos de alguma maneira ter tido alguma influência nisso. É verdade, mas o João deu tudo e mais alguma coisa para conseguir chegar onde está e onde irá chegar um dia. E eu quero lhe agradecer, porque temos dificilmente oportunidades para o fazer publicamente. E o João tem sido, desde os treinos em que ia para lá às tantas depois de trabalhar, desde dormir lá e treinámos no dia seguinte, à chuva ou com 40 graus. Portanto,
E é importante porque as pessoas pensam que isto nasce um bocado assim do... Mas a verdade é que são muitas horas de dedicação. E se não tivermos alguém, muito especificamente como o João, neste sentido, a nível físico, que dá o corpo às balas, as coisas não surgem. E o João não só está ali para me ajudar dentro da praça, com os cavalos, desde embolar as vacas, buscar vacas ao campo, fazer o que for preciso. Pode não ter muita importância, mas isto são uma data Tem toda a importância. de pequenos detalhes que fazem a confiança ser depositada em alguém de total e absoluto descanso. Portanto, é um fator, outro fator que eu não tenho que estar a ponderar, posso estar concentrado noutra coisa. E o João, desde que entrou para a nossa equipa, que veio realmente comatar uma data de falhas que existiam, a verdade seja dita, e conseguiu pulso a pulso subir, encaixar-se e ser claramente o coordenador de uma data de áreas que estavam a seu cargo. E bem, e por isso mesmo nós naturalmente lhe estamos eternamente gratos e esperamos que ele seja tudo aquilo que nós delineamos e vislumbramos um dia no João quando decidimos que ele iria estar connosco para nos ajudar, seria e vai ser com certeza. Vamos ter um imenso orgulho em todo o trajeto que o João irá fazer. João, depois destas palavras inspiradoras, como é que te sentes e como é que vai ser daqui para a frente e como é que tem sido a tua carreira? Nós sabemos, acompanhamos, mas como é que tem sido a tua carreira após Rui Salvador e depois destas palavras, deste apreço, amizade, que vê-se que vai-se muito além da amizade, é família, é coração. Como é que as coisas começaram e continuaram depois disto? O problema, por assim dizer, é precisamente esse. Quando estamos com outros cavaleiros ou vamos torear a corridas soltas com outras casas, não há nenhuma ligação próxima, não há esse sentido de equipa, esse sentido de compromisso. E efetivamente é aquele sentimento de certa forma que fiquei órfão. Fiquei órfão porque é um tipo de ambiente, um tipo de respeito e de carinho que há dentro de uma quadrilha que eu sempre disse, no dia que o Salvador se for embora, só de milagre, ou quase impossível, que eu vou voltar a encontrar um ambiente desses. Porque lá está, o Rui falou que eu fui o braço direito dele lá em casa. Está bem, mas eu era de casa, eu tinha um quarto para mim, eu ficava quando queria, estava como queria. Éramos quase como irmãos, a gente sentava-se à mesa, falávamos todos, comíamos. Um dia a seguir, outra vez, empalar vacas e treinar e falar, tínhamos confiança para isso, para falar do que achámos do cavalo, ou que achamos deste que está a começar, ou daquela vaca, ou daquele touro. E depois um ambiente em que, correndo bem ou correndo menos bem, mas nunca ninguém ia para casa chateado ou incomodado com o João Pedro hoje esteve mal, o João Pedro, quer dizer, o Rui hoje não teve como devia estar. Não, tudo era falado no momento, ou à mesa, depois das corridas, que hoje em dia praticamente... A mesa é um problema que a gente temos, porque se despegar dela, os três, porque sair da mesa é um problema. Agora, porquê? Porque, como costuma dizer, a gente nunca devemos ir para a cama com os problemas por resolver. E no Salvador, nunca levantávamos da mesa, certo, sem termos porque é que o torneio na finalidade que devia ter sido, e nas viagens. Havia um sentido de que a união, desde que saímos de manhã, viagens, sorteio, almoço, corrida, jantar, até chegar a casa, tudo o que se passava, ninguém ia para casa com pontas soltas, ninguém ia para casa por dizer algo que ficava por esclarecer, ou seja, havia uma abertura, havia um sentido puro das relações que havia dentro desta casa que eu nunca mais voltei a encontrar em casa nenhuma. E nesse sentido fiquei órfão. E sei que vai ser muito difícil para mim, porque fui mal habituado, entre aspas,
fui mal habituado neste sentido e a razão está aqui hoje, porque nos anos que levamos, já levo uma temporada praticamente sozinho. Eu vim cá passar o fim de semana, passar um aniversário com a família e vieram todos atrás de mim. Se calhar no outro sentido. Também Olha, havia, legal, havia boa parabéns. comida, atenção. Então, voltamos à mesa outra vez. Mas pronto, a minha grande dificuldade daqui para a frente vai ser esta. Porque eu sentia-me agrupado, sentia-me arrupado como se estivesse em família. E a família está cá, continua. Como o Amorim vai ser apoderado toda a vida do Salvador, eu vou ser o bandeira toda a vida do Salvador. Mas essa parte já passou. E João Pedro agora tem que refazer, tem que outra vez meter o escudo e a espada e as lanças para andar à guerra com este e a brigar com o outro e a ver se não me passam a perna amanhã e a ver se este não vai falar mal de mim nas costas amanhã. Já não estou a falar dos adversários, estou a falar dos que estão comigo. Atenção, que é o grave disto. É que estamos dentro da praça, lá está, vestir a camisola ou prestar um serviço a. São duas coisas completamente diferentes. Isso. E eu quando estou para vestir a camisola. E como o Rui diz que tanto dá o litro na Marleja, como dá em Angra, como dá em Lisboa, eu também fui educado dessa forma, que tem que dar o litro na Graciosa, ou em Angra, ou em Madrid, ou onde é que seja, temos que dar a cara, mas é difícil. Passar de um ambiente onde estou a arriscar a vida por um irmão e por um pai, do que estar a prestar um serviço, entre aspas, porque o toureiro é sempre, de qualquer forma, mas a conjuntura é completamente diversa. Devo só dizer, João Pedro, que estavas a referir que tinhas sido mimado e que tinhas sido quase criado, mas não. Isto é a humildade e o respeito que devia haver sempre na tauromaquia, seja com quem fosse, seja apoderado, seja cavaleiro, toureiro, forcado, seja banderilheiro, seja quem for. É assim que devia ser a tauromaquia portuguesa e é assim que devia funcionar sempre com todos. Exatamente. Devo só dizer, e dou os parabéns aos três outra vez, Muito obrigado. porque realmente é notória essa cumplicidade, essa humildade e esse respeito mútuo em que existe pelo público, cavaleiro, apoderado, a equipa toda de banderilheiros, ou seja, é notória. E muitos parabéns aos três. Muito obrigado. Rui, diga-me uma coisa, por falar nisto e pelo respeito e por tudo o que estávamos aqui a falar, Portugal ainda reserva a essência Marialva? E agora? Agora, Não lhe sei Eu preparei-me. Não lhe sei dizer isto. Eu acho que há aqui. Nem sei bem o que é o marialvismo, sinceramente. Eu acho que já não fui abrangido por esse tipo de... Não, são... O que é que se conserva hoje em dia? O que é que hoje- se conserva hoje em dia na tauromaquia portuguesa? Na parte. Vamos falar Sabe que a tauromaquia portuguesa, como todas as outras atividades, sofrem pela civilização. E a verdade é que há uma adulteração imensa daquilo que foi a imagem da minha educação, mais ainda do Amorim ou das pessoas que estiveram cá antes de nós. E há uma adaptação constante a uma imensidão de fatores onde a educação, o respeito, começam a ser postos não vou dizer postos de parte, mas são de menos importância. E essa menos importância faz com que características absolutamente importantes no ser humano deixem de ser fundamentais. E isto não só se vê nos touros, como se vê em tudo na vida. Em tudo na vida. O que faz com que haja hoje em dia uma coisa que se chama, por exemplo, a urbanidade, que é uma coisa que colide claramente com o campo e com uma imensidão de outras atividades que nós temos, das quais nós fazemos parte, em que nós toda a vida fomos habituados a tê-la e a respeitá-la, sempre que lidávamos com as coisas da cidade e que hoje em dia as pessoas da cidade não acabam por não ter, não lhes deram essa mensagem, não foi posta em causa
a nossa continuidade. A continuidade no sentido das pessoas que não dependem do urbanismo em si. Por exemplo, só isso faz com que haja toda a nossa cultura, todas as nossas tradições estão a ser deturpadas ou transformadas. Portanto, há uma evolução constante em tudo isto e a tauromaquia, por exemplo, já não vou falar no marialfismo, mas a tauromaquia vai com certeza sofrer com essa situação. E se nós não conseguimos criar alguns obstáculos para que ela seja de alguma maneira travada, isso sim, vejo com maus olhos o futuro do que pode vir a acontecer, não só aqui, não só nesta atividade, como é uma imensidão de outras. Ouve-se muito falar e dizem muito, e na parte da tauromaquia diz-se muito com Deus, com a arte, com a raça e com a paixão. Sempre foram estes itens que o empurraram e deram-lhes leveza na sua carreira também? Isso era uma frase que o meu pai me dizia todos os dias, sempre que entrava dentro da praça, e que o Amorim agarrou, e que foi a base daquilo que é a nossa atitude na vida, e que eu acho que é saudável e tem futuro. É aí por aí, que todos deviam pegar nesta frase e seguir um futuro, seja ele de que áreas fossem. Exatamente. Sr. Amorim, não deixando de ser apoderado, que conselhos deixaria aos novos apoderados que estão neste momento nas praças portuguesas? Eu, sinceramente, vou-lhe responder de uma maneira que pode não ser a mais simpática. Não tenho conselhos nenhuns para lhes dar, porque eles não têm condições para ser apoderados. Porque ser apoderado não é um comissionista. Ser apoderado é um amigo, é um gestor da carreira, obviamente com um conceito diferente, por isso eu a esses não consigo dar conselhos nenhuns. Dou o conselho sim, transformem, antes de se transformarem em, vou usar um termo espanhol, em peseteiros, se transformem primeiro em amigos e defendam de facto a carreira do toureiro, porque ao fazê-lo estão a defender também a tauromaquia e aquilo que gostam, porque sem isso eles se calhar não viviam. E portanto eu não peço desculpa, mas não lhe dou nenhum conselho. Disse muito bem a gestão, portanto, o apoderado é um gestor da carreira. E como é que é o balanço final destes anos em que foi efetivo? Não, final. Que foi efetivo na prática, e os 34 anos que foi, qual é o balanço que ainda é, mas qual foi o balanço da gestão da carreira do Rui? Eu não posso falar por ele, efetivamente procurei sempre fazer o melhor. E há uma outra coisa que eu gostaria de referir, diga. Que sempre houve na nossa relação, é que as nossas contas estavam sempre feitas depois da corrida ou no dia seguinte. Portanto, não é aquilo que se faz hoje. Eu digo isto sem rebuço nenhum, porque é efetivamente verdade. E também, o Rui também, sinceramente, nunca me perguntou, antes da corrida, quanto ia ganhar. Nem que touros ia torear, certo? Eu só tinha que me preocupar com ele, é dizer-lhe, no dia 10... Nós acordávamos tudo, certo? Naturalmente, claro, mas a partir eu não daí tinha que se ele era a preocupar com pessoa isso. que me Eu representava. geria e dizia-lhe, olha, efetivamente foi isto que se passou, e certo, em 34 anos nós não tivemos... Não pode haver uma dúvida, nada, porque há não pode, confiança absoluta. porque então não pode haver. Eu hoje vejo, efetivamente, toureiros e os outros senhores que os acompanham, não querem saber disso para nada, com uma diferença. Nós, depois das corridas, nós todos, depois das corridas, incluindo a família, nunca estávamos no restaurante separados. Estávamos sempre juntos, a debater aquilo que o João disse. E mesmo quando não era possível jantarmos, nós vinhamos no carro a discutir exatamente aquilo que tinha corrido menos bem. Ou comer uma sandocha da Prançola. Ou parar numa estação de serviço para comer qualquer coisa, mas sempre juntos. E isso hoje não há. Hoje é, enfim, deixou de ser um apoderamento de respeito e de amizade para ser um cobrador de impostos, digamos. E eu isso não consigo conceber. João Pedro, esta confiança e esta cumplicidade que estamos aqui a falar, qual é a importância entre essa cumplicidade, confiança e principalmente sobre as tuas prestações enquanto banderilheiro e enquanto equipa? Como é que fazes o balanço positivo de certo, mas como é que fazes este balanço final em que acabaste realmente de sair em grande, em Vila Franca, em que acabaram os três a carreira de forma brilhante, não a tua, mas como a acompanhar o Rui,
Que balanço é que fazes? Agora aqui em jeito já de balanço final. O balanço que eu posso fazer tem que ir ao princípio. Porque o primeiro capote que tive foi o Amorim que me deu. A prova de praticante que eu tirei foi porque o Amorim arranjou uma pessoa para me dar as bases e disse: queres ser toureiro? Quero. Então dia 19 de Abril aparece em Nazambuja, vai de comboio, vai de táxi, vai como tu quiseres, vais tirar a prova de praticante. Comecei a torear. Fui um bocadinho aos leões. Que era praticante, tinha que torear com um, tinha que torear com o outro, não sei o quê, fui andando assim. Depois tive uma fase de praticante que evolui muito porque na minha inicial ainda toreava quase nada. Ou seja, vestia-me de toureiro, mas não toreava porque não me deixavam. Eu estava completamente tapado. Entretanto fui para uma quadrilha do Manuel Caetano, de Vila Franca, que tinha um bandalheiro que ainda hoje sou amicíssimo dele, o João Boieiro, e o João Boieiro dizia-me: ó Soriano, tu tens que andar para a frente. Ele dizia sempre: eu só para o primeiro touro e dou o pontilho, o resto é para ti. E tive uma evolução enorme, mas não era completa. Já porque não havia uma ligação de casa tão próxima como eu digo que é a base para tudo. E por outro lado, não é uma coisa que depois fui adquirindo uma maturidade. Porquê? Porque depois eu tinha a capacidade de estar em casa do Rui, principalmente quando íamos ao campo torear vacas, ou quando toreámos vacas em casa, tinha uma coisa muito boa. Que era, eu estava sozinho, eu toreava as vacas, com 4, 5, 7, 8, 10 cavalos, os que fossem, e o Rui depois dava-me essa liberdade, porque depois estava sempre à procura de coisas técnicas, onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso fazer melhor, não sei o quê. E o Rui era capaz de estar mais uma hora a arrumar cavalos e quando voltava à praça eu ainda estava a torear. Foram-me dar todas as bases para eu ir crescendo como toureiro. E depois dentro da praça, olha, por aqui sim, olha, agora dar, agora não é preciso dar, o touristo, todas estas conversas que tínhamos depois à mesa, em casa, quando toreávamos, ou na corrida, ou depois da corrida, tudo isso foi-me dando uma série de pilares, não só dentro e fora da praça, para eu ir construindo. E também uma forma que é muito importante, que é um bandalheiro fazer-se respeitar. Ou seja, nesta casa, o bandalheiro nunca foi visto como um empregado. Um bandalheiro é um toureiro. Ponto. E um bandalheiro é respeitado e tem que se fazer respeitar. Sempre. E essa base é que me faz defender para o dia de hoje, onde estou um bocadinho já, de certa forma, a lutar sozinho. Que estão sempre ao meu lado, daqui até que eu me retire. E toda essa evolução que eu tive, que depois, a maturidade que eu, por exemplo, com o Rui Salvador, do Amorim sabe, todos os meus aficionados sabem, profissionais, o Rui Salvador, em todos os anos que tive com ele, e que toreámos tudo, e corridas mais fáceis, mais duras, e mais responsabilidade, o Rui nunca me deu um grito. Muito bom. Ou seja, não é que ele não tivesse nada para me dizer. Ou vontade. Ou vontade. Porque a vontade tinha e depois era capaz de me dizer em privado. Ou seja, mas tudo o que faz transparecer cá para fora é que há uma coordenação, há um respeito, há uma ordem dentro da praça que hoje em dia não. Hoje em dia, infelizmente, briga-se e gritam. Não, isto nunca houve. As coisas depois eram corrigidas dentro de 4 paredes e um dia a seguir as coisas eram melhores e melhores. Logicamente, ele próprio dá uma categoria à quadrilha que não é fácil. Permitiu o crescimento. Exato. Rui, já em jeito de despedida, e gostava que deixasse alguma mensagem à afição, aos seus admiradores e a todas as pessoas terceirenses que gostam de si e acompanharam desde sempre a sua carreira. Quero realmente agradecer a maneira calorosa, o carinho imenso que toda a vida recebi aqui. Porque além de uma maneira geral ser uma terra em que as pessoas são claramente simpáticas e acolhedoras, come-se muito bem. É não demos por isso. É outro fator que é bastante influenciador. Daqui ao jantar Mas tenho aqui pessoas que quem nutro uma amizade imensa
E depois sempre fui tratado extraordinariamente bem. Quem é bem tratado tem vontade de regressar. E eu vou abusar e vou regressar. Vou regressar. Muito obrigado. Muito obrigada aos três. Quero Obrigado, agradecer. não tem nada. Foi um prazer e uma honra condicionar e conduzir esta pequena tertuliazinha, esta pequena conversa entre Muito obrigado. amigos. Muito Foi bem um conduzida. prazer. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada aos três. Que tenham as maiores felicidades sempre nos projetos futuros, sejam eles quais forem. Da nossa parte, do Tauromaquia Viva, temos sempre os microfones ligados para que sempre que queiram falar connosco As maiores felicidades. e que sempre que queiram, Com Deus, com arte, com raça e com paixão. e com paixão. Tá bem. Muito obrigada aos três. Obrigado. E assim chegamos a mais um Tauromaquia Viva, chega ao final. Agradecer aos meus convidados que foram muito bons a nível de conversa, a nível de cumplicidade e a nível de amizade. Obrigada aos três. Esta experiência, este profundo sobre a arte taurina com o Sr. Amorim, a cumplicidade de décadas de exemplo de amizade e lealdade, o João Pedro Silva por trazer a energia e o olhar açoriano à nossa conversa. Obrigada, João. Hoje falamos de memórias, de emoções, de decisões e de legados. Saímos desta conversa com a certeza que a tauromaquia é e será sempre a arte que se vive com alma, coragem e verdade. A todos os nossos acompanhantes, telespectadores e ouvintes, muito obrigada pela vossa companhia. Um abraço, um grande olé a todos e vimos em breve no próximo programa, onde a paixão dos touros e pelos cavalos continua viva e em cada forma, em cada um de nós, vive-se da melhor maneira. Um olé a todos. Obrigada. Muito obrigado a nós. Perfeito.